Primeira parte. Pessoal do Reddit, preciso de alguns conselhos e julgamentos. Eu, 49, homem, sou pai solteiro de 3 filhos. Minha esposa faleceu de câncer quando meu filho mais velho tinha 13 anos. Era muito difícil criá-los, eu trabalhava em turnos de 12 a 16 horas e não estava em casa a maior parte do tempo. Eu era grato por meus filhos serem fortes e independentes. Eu gostaria de apresentar um pouco sobre mim. Cresci em um lar abusivo. Meu pai abusava fisicamente da minha mãe e também batia em mim e nos meus 4 irmãos mais novos. 3 meninas. Eu era o mais velho e tentava apanhar no lugar deles. Quando tive idade e força suficientes, enfrentei meu pai. Fiz isso quantas vezes precisei. Nunca o deixei tocar nelas. Meu pai acabou preso por agressão e nós mudamos de estado. As idades atuais dos meus filhos são 24M, 21F e 17F. Minhas filhas ainda moram comigo, pois estão na faculdade, mas meu filho se mudou e construiu a vida dele. Meu filho arrumou uma namorada e eu a conheci. Ela é uma garota doce, amorosa e de temperamento suave, e eu gosto muito dela. Ela me lembra da minha esposa quando era mais nova. Convido meu filho e a namorada dele para almoçar e jantar com frequência. Eles estão namorando há 3 anos e ela às vezes vinha ajudar minhas filhas com as coisas da faculdade ou simplesmente para passar um tempo com elas. Eu a amo como família e já disse isso a ela. 4 semanas atrás, ela veio aqui e, quando abri a porta, a primeira coisa que vi foi que ela tinha o lábio cortado e um olho roxo, e o olho dela parecia estar tingido de sangue. Imediatamente a levei para dentro e a ajudei. Minhas filhas também ficaram alarmadas quando a viram e, quando perguntamos o que aconteceu, ela nos disse que meu filho foi quem fez isso com ela. Chorei ao ouvir isso, abracei-a e implorei por meu perdão. Ela nos contou tudo e se desculpou por não ter nos contado antes. Não foi a primeira vez que ele a agrediu. Perguntei se ela havia contado aos pais ou à polícia e ela disse que fomos as primeiras pessoas a quem ela teve vontade de recorrer. Chorei. Assegurei-a de que ela estava segura lá e que não deveria se preocupar. Pedi às minhas filhas que limpassem um quarto extra para ela, pois ela ficaria lá. Não consigo descrever como me senti, mas vocês podem imaginar. Passei horas olhando para a tela preta da TV, olhando para o meu reflexo. Alguns dias depois que ela veio nos visitar, convidei meu filho para jantar. Eu tinha o consentimento e o conhecimento dela para fazer isso primeiro. Meu filho veio e eu instruí minhas filhas a mantê-la em seus quartos e fingir que elas não estavam lá. Quando meu filho bateu à minha porta e o vi novamente, me senti mal e meu sangue ferveu, mas mantive a compostura e nos sentamos para comer. Continuei olhando para suas mãos e nós dos dedos, e havia leves arranhões e marcas. Fiz perguntas básicas ao meu filho, tentando parecer normal e gentil. Mas durante todo esse tempo eu não o via mais como meu filho, mas sim como meu pai, e não gostava dessa sensação. Ele agiu normalmente até que perguntei como estava a namorada e ele se engasgou com a comida por um momento e me disse: "Está tudo bem, ela só está ocupada com o trabalho e eu não a vejo há um tempo." Eu apenas assenti e disse: "Vá, que bom. Que bom que ela está bem." Terminamos de comer e eu lavei a louça. Fiquei bem ao lado dele e perguntei por que ele estava batendo na namorada. Eu disse: "Acho que está na hora de você parar de me enrolar com a sua namorada." Ele me perguntou do que eu estava falando e eu mandei ele se levantar e colocar as mãos para cima. Eu sabia de tudo e ia mostrar a ele como é ser a pessoa mais fraca. Antes que ele pudesse dizer mais uma palavra, eu o ataquei. Eu disse que aquilo era sério. Eu ia ensinar ao meu filho como é ser espancado, já que ele achava que estava tudo bem. Eu disse a ele para levantar as mãos e se defender. Nós brigamos, mas eu, claro, seria a última a ficar de pé. Perguntei a ele como era ser fraco, estar do outro lado. Ele me disse para parar, mas eu perguntei se ele parava quando ela implorava. Eu não parei de bater nele até a namorada dele descer e gritar para eu parar. Ele pareceu horrorizado ao vê-la. Eu disse a ele que ele teve sorte de ela não ter contado ao pai dela, porque o pai dela teria o enfiado numa cova.
Ele teve sorte de ninguém ter contado à polícia, porque as pessoas na cadeia ou na prisão não gostam de homens que batem em mulheres. Que ele teve sorte de eu não estar o humilhando como o animal que ele é. Contei a ele como me sentia nojento por ser pai de um homem que bate na namorada, que ele não fazia mais parte da família e que ele deveria dar o fora da minha casa. Que ele era uma decepção para todos. Ver como eu o deixei me lembrou de como ela veio até mim. Joguei alguns guardanapos para ele e disse para se limpar no caminho para o buraco de onde ele veio. Chorei quando ele saiu mancando pela porta da frente. Eu disse à namorada dele que seguir em frente era escolha dela e que eu a apoiaria. Se ela decidisse ficar aqui, seria mais do que bem-vinda, mas se ela decidisse continuar o relacionamento com ele, eu faria verificações aleatórias de assistência social. Eu disse a ela o quanto eu lamentava que algo tão horrível tivesse acontecido com ela e que a culpa era minha. Já faz algumas semanas desde a briga. Eu não percebi que tinha o nariz quebrado, mas tudo bem. Ela decidiu terminar o relacionamento com ele e continua morando conosco. Me sinto péssimo. Continuo vendo as manchas vermelhas no sofá e no carpete e me perguntando se fiz a coisa certa, se havia outras opções. Eu não tinha mais um filho e isso me magoou. Não sei se fiz a coisa certa. Fiquei só olhando para o meu reflexo na TV. Eu sou o babaca? Primeira atualização. Olá novamente, pessoal do Reddit. Houve muitos comentários e muitas perguntas. Uma em particular que achei muito interessante e até mostrei às minhas filhas foi qual teria sido meu plano se meu filho ganhasse. Minhas filhas me pediram para citar Kanye e eu acho que nunca saberemos. Não sei se é esse o ditado, mas já me expliquei. Muitos de vocês recomendaram que eu entrasse em contato com meu filho, então eu fiz isso. Ontem combinamos que eu iria ao apartamento dele. Contei para minhas filhas e para a ex que iria hoje à casa do irmão delas. Perguntei a ex se ela queria que eu pegasse algumas coisinhas que ela tinha deixado lá. Fui até a casa dele às 8 da manhã para resolvermos o problema o mais rápido possível. Ele apertou minha mão, mas manteve o olhar baixo. Seus ferimentos pareciam estar bem e se recuperando bem. Ele me levou até o apartamento dele, que estava bem bagunçado. Havia muitos sacos de lixo empilhados e algumas paredes tinham pequenos amassados. Menciono isso porque mencionei que vi marcas de arranhões nas mãos dele antes. Primeiro, conversamos um pouco e depois eu sugeri a ideia de fazer terapia, mas ele me rejeitou. Eu disse a ele que precisávamos conversar sobre a ex dele e suas ações. Ele disse, acho que ela te contou tudo, certo? Eu disse que sim e perguntei toda a verdade. Foi mais ou menos assim, ele perdeu o emprego há 8 meses, depois de uma demissão enorme, e estava com dificuldades para pagar as contas, então a ex teve que cobri-lo. Ele se sentia um perdedor comparado a ela por causa disso. Ele não conseguia encontrar um emprego e, quando ela perguntou sobre isso, ele a repreendeu por tentar ajudá-lo. Foi mais ou menos assim que tudo começou. Depois disso, ele achou fácil bater nela toda vez que se sentia inferior a ela ou se ela o fazia parecer mal. Fiz muitas perguntas, algumas vagas, outras detalhadas, mas, na maioria das vezes, isso confirmava todas as histórias que a ex dele havia nos contado. Então, ela não estava mentindo para nós. Eu disse a ele que lamentava não tê-lo ouvido no início, mas que provavelmente era melhor não saber os motivos patéticos que ele tinha para fazer o que fez. Ele não se desculpou nem demonstrou nenhum sinal de remorso pelo que fez. Continuamos a conversar sobre o assunto e as coisas ficaram muito tensas. Ele continuou inventando desculpas e tentando justificar o que fez. Eu disse a ele que, sob nenhuma circunstância, era aceitável que ele batesse na namorada. Só porque a vida ficou difícil para ele e as coisas não estavam indo do jeito que ele queria, isso não justifica suas ações ruins. Meu filho se levantou e me perguntou por que eu não podia apoiá-lo ou ficar do seu lado. Levantei-me e perguntei, e de que forma eu deveria ficar do seu lado? Eu não apoiaria de forma alguma as ações dele, que ele era um mentiroso por sequer ter a audácia de pensar que eu o apoiaria batendo na namorada. Toda vez que eu tentava lhe dar conselhos ou qualquer coisa relacionada a autoaperfeiçoamento, ele ficava bravo.
As coisas continuaram a piorar e eu disse a ele que, a menos que ele conseguisse se controlar, não poderia chegar perto das irmãs ou da minha casa. Ele continuou dizendo que, mesmo agora, eu só me importava com a ex dele, e não com ele. Eu disse a ele para não bancar a pobre vítima e que ele arrumou a cama e agora tem que se deitar nela. Ele não pode continuar culpando os outros por suas ações, muito menos achar que era aceitável fazer o que fez. Ele não era mais uma criança, mas um homem adulto que fazia suas escolhas. Que cada escolha tinha suas consequências. Pedi as coisas da ex e ele me disse que as quebrou e me mostrou onde estavam. Estavam realmente despedaçadas. Disse a ele novamente como tinha vergonha dele por agir assim e que ele precisava de ajuda. Que precisava retomar o controle da própria vida e mudar. Se continuasse agindo e fazendo coisas assim, acabaria preso ou morto. Que precisava se recompor por conta própria. Ele me mandou me fuder e eu fui embora. Mas peguei as coisas quebradas da ex antes de ir embora. Eu sou babaca por agir assim? Atualização 2. Então, desde que saí da casa do meu filho com as coisas da ex dele, ele tem me mandado mensagens maldosas e minhas filhas também me contaram que ele tem perguntado onde está a ex, dizendo que quer vê-la. Meus irmãos vieram aqui neste fim de semana para um churrasco que eu estava organizando, se meu filho não foi convidado. Contei à minha família sobre a situação e todos concordaram que meu filho acabou se parecendo mais com o nosso pai. Brincamos que sempre esperávamos que um dos caras fosse a réplica dele, meu irmão e eu. Todos compartilhamos nossas experiências mais ruins com nosso pai e respondemos mais perguntas sobre nossa infância para o ex e minhas filhas. Minha mãe passava a maior parte do tempo com a ex e minhas filhas conversando sobre os perigos dos homens e coisas do tipo. Achei irônico, mas é minha mãe e eu não consigo dizer nada a ela, mesmo tendo 49 anos. Eu não conseguia nem dizer a ela para parar de contar às minhas filhas sobre os problemas que eu e meu irmão costumávamos causar. Algumas horas depois do churrasco, as mulheres estavam na sala fazendo suas coisas enquanto os homens, trabalhávamos na garagem consertando um dos carros. Ouvimos umas batidas altas e minhas irmãs gritavam para a gente entrar porque um cara bêbado estava tentando arrombar a porta. Era meu filho. Não foi muito difícil perceber que era ele, porque ele gritava o nome da ex e parava de gritar para ela abrir a porta e parar de falar palavrão. Eu disse a elas para se afastarem da porta. Abri a porta e empurrei-o para fora quando ele tentou entrar à força. Disse-lhe para se afastar da porta e parar de agir como um idiota, senão alguém ia chamar a polícia. Disse-lhe que ele não tinha permissão para chegar perto da casa. Ele apenas me disse para calar a boca e deixá-lo vê-la. Disse-lhe que em nenhuma circunstância ele teria permissão para chegar perto de qualquer uma das mulheres, muito menos da ex. Que fosse embora porque estava bêbado e ofereci-me para chamar um Uber para ele, já que não queria que ele conduzisse bêbado. Meu cunhado saiu para ver o que estava acontecendo e meu filho acabou jogando uma garrafa de cerveja nele. Não foi a melhor precisão, já que acertou a janela. Meu filho continuou agressivo e violento e começou a se aproximar de mim. O tempo todo ele só gritava para eu deixá-lo vê-la e que queria conversar. Mas só com ela. A birra dele durou uns 10 minutos até que a ex espiou pela janela, o que resultou nele gritando: "Ô vadia, eu sabia que você estava aí dentro", e outra garrafa de cerveja sendo jogada novamente, mas desta vez foi certeira e quase deixou algumas cicatrizes no rosto dela com o vidro quebrado da janela. Meu irmão saiu naquele momento e nós dois ficamos na frente dele e pedimos para ele ir embora, ou chamaríamos a polícia ou o espancaríamos se ele continuasse a representar uma ameaça para nós. Resumindo a história, meu filho se lançou contra nós. Foi uma provação e um show público. Meu irmão o segurou com um mata-leão até ele ficar inconsciente. Minha mãe saiu com o telefone na mão e ligou para o 190. A polícia demorou um pouco e chegou em 20 minutos. Ficamos sentados em cima do nosso filho até que eles chegassem e explicassem tudo. Todos prestaram depoimento e eu entreguei à polícia o vídeo da câmera do ringue como prova adicional. Meu filho foi algemado e levado embora. Sou obrigado a todos que sugeriram que eu colocasse câmeras. A ex está bem e todos os outros também. As mulheres, se exceto minha mãe, ficaram abaladas. Voltamos para dentro e limpamos tudo,
e foi constrangedor, mas superamos o incidente. Minha mãe ficou brava por eu ter deixado ele jogar a segunda garrafa. Meu irmão e eu saímos e conversamos sobre meu filho e nosso pai. Ele me perguntou se eu talvez devesse ter deixado meu filho vê-lo ou pelo menos deixá-lo dizer o que tinha a dizer. Era uma pergunta idiota, e ele sabia disso, mas me fez pensar. E se ele quisesse se desculpar? E se ele estivesse lá para se reconciliar, mas eu tivesse agravado a situação novamente? É uma pergunta idiota, mas eu gostaria de ouvir a opinião de alguém de fora. Ainda não visitei meu filho, embora já faça 2 dias desde que o vi sendo colocado dentro de uma viatura. Fui babaca? Atualização 3. Olá pessoal. Como todos sabem, meu filho foi preso pela cena que causou há alguns dias. Minha mãe ficou comigo e com minha família enquanto todos os outros foram embora para casa. Consertei as 2 janelas que meu filho quebrou e me certifiquei de consertar a porta, porque ele danificou as dobradiças. Foram alguns dias difíceis e duros para mim. Minhas filhas visitaram o irmão delas na prisão por mim e me disseram que ele parece um desastre total. A ex-namorada me disse que gostaria de ir comigo e ver como ele está e eu concordei. Ontem, fomos visitá-lo e ele estava com uma aparência horrível. Deixei a ex dele falar com ele primeiro por alguns minutos, enquanto eu conversava com os policiais responsáveis pelo caso. Ele estava sendo acusado de invasão de propriedade, embriaguez e desordem, agressão, dano à propriedade, posse de entorpecentes e algumas outras acusações. Não foi nada agradável ouvir que seu filho ficaria preso por um tempo. Enquanto esperava a ex terminar de falar, pensei muito sobre o que eu diria a ele ou se deveria dizer alguma coisa. Se eu deveria mesmo me apresentar a ele. Foi simplesmente muito conflitante. Quando a ex se assumiu, ela parecia muito triste e desolada. Não perguntei sobre o que conversaram. Entrei e ele pareceu muito bravo ao me ver. Sentei-me e perguntei como ele estava. Tivemos uma conversa básica, mas não levou a nada. Eu disse a ele que nunca queria vê-lo preso ou naquela situação. Tentei explicar o quanto estava magoado, mas ele só me perguntou se eu ia tirá-lo de lá porque eu era besteira e eu não merecia estar aqui. Tentei ser paciente e deixá-lo falar, mas tudo o que ele dizia era arrogante, ignorante e estúpido. Expliquei a ele que só estava ali para vê-lo uma última vez e que não ia levantar um dedo para ajudá-lo. Ele ficou bravo e começou a me xingar. Eu disse que ele escolheu isso e que suas ações tiveram consequências. Ele começou a me culpar pela prisão e eu o repreendi. Disse que ele não podia viver sua vida patética culpando os outros por suas ações e escolhas e que precisava parar de ser um idiota patético. Mesmo depois de eu lhe dar um choque de realidade e tentar mostrar-lhe humildade, mesmo depois de tentar oferecer-lhe ajuda e apoio, ele escolheu continuar sendo uma pessoa terrível. Ficou tudo quieto depois que eu gritei com ele e ele se desculpou. Ele me disse que sentia muito pelo que fez, mas eu disse que era tarde demais para ele se desculpar. Ele começou a chorar, mas eu disse para ele parar com essa palhaçada de vítima. Ele ficou bravo comigo e me disse a mesma coisa que me disse da outra vez e que eu nunca escolhi o lado dele e que a culpa foi minha. Como diabos eu escolheria o lado dele? Eu disse a ele que o avô dele era igualzinho, sempre culpando os outros pelas suas merdas e descontando seus sentimentos e fracassos nas pessoas que ama. Eu disse a ele a mesma coisa que disse ao meu pai quando ele foi preso, que ele era apenas um animal imundo que merecia ser preso. Todos na família vão esquecer que ele existe e seguir em frente e ser felizes sem ele. Eu provavelmente vou me aposentar, as irmãs dele vão se mudar e seguir com suas vidas e formar suas próprias famílias, a ex dele vai superar a experiência horrível que ele passou. O mundo vai continuar girando enquanto ele estiver preso aqui. Todos vão seguir em frente com suas vidas. Ele apenas ficou sentado ali em silêncio, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Eu me senti péssima vendo-o daquele jeito, mas é assim que as coisas são, é isso que acontece com gente como ele. A última coisa que eu disse a ele foi que ele estava oficialmente renegado e que eu receberia uma ordem de restrição. Que ele não era mais meu filho e que ele deveria se esquecer de mim e da família dele. Ele disse, de novo, que eu podia ir me fuder antes de ir embora.
Quando chegamos em casa, fui direto para a oficina e continuei trabalhando no meu carro. Não queria falar com ninguém. Acho que a pressão da situação finalmente me atingiu. Agora estou apenas digitando isso como uma espécie de distração. Vou à audiência dele. Não sei como me sentir. Sei que o que eu disse a ele foi uma merda, e me deixa triste pensar que essas podem ser as últimas palavras que ele ouvirá de mim. Acho que era isso que eu queria postar essa atualização. Atualização 4. Olá a todos. Gostaria de me desculpar primeiro por não responder aos comentários de todos e as mensagens diretas de algumas pessoas. Tenho andado bastante ocupado com a vida e muita coisa aconteceu. Obrigada a todos que demonstraram apoio e comentaram coisas legais. Gostaria de começar dizendo que minhas filhas estão ótimas, um pouco tristes depois da audiência, mas estão lidando bem com a situação. Conversei com a família da ex sobre o ocorrido e fiz as pazes com eles. Acho que eles gostam de mim? Não tenho certeza, o aperto de mão foi extremamente firme por parte do pai. Os ferimentos dela sararam bem, assim como os meus. Meu nariz não tem mais aquele formato esquisito. Sim, ela decidiu ficar sob minha tutela por mais um tempo. Minha mãe tem sido um verdadeiro espinho no meu pé desde o incidente, o que é ótimo. Provavelmente farei outro post no AITA pedindo conselhos sobre isso. Tenho me sentido deprimido e preguiçoso. Queria sair, sentir o cheiro das rosas, ver algo legal. Você sabe o que quero dizer. A audiência do meu filho foi há algumas semanas e todos compareceram, inclusive eu, apesar de tudo o que eu disse, senti ou fiz. Sei que não consigo explicar bem meus sentimentos ou meus pensamentos, mas eu tinha que estar lá. Foi uma das experiências mais tristes da minha vida. Por mais que eu odeie o que meu filho se tornou, eu ainda o amava, e ouvi-lo ser condenado a 12 anos por porte ilegal de drogas e agressão, e muitas outras acusações, não foi fácil. Dei uma pequena pausa em tudo só para me dar um tempo para desabafar. Fui acampar com todas as minhas filhas. Achei divertido, quase fui atacado por um urso, mas isso faz parte da diversão. De acordo com minhas filhas, me tornei um pai certificado por causa da comida que fiz na grelha. Vou ser honesto. Não sei o que isso significa, mas parece que elas gostaram da comida. Eu me arrependo muito de como lidei com toda a situação agora que o tempo passou e a névoa na minha cabeça se dissipou. Fiz tantas coisas erradas e tantas coisas desnecessárias, disse merdas que nenhum pai deveria contar ao filho. Não dou desculpas para minhas ações. Eu estraguei tudo e vou viver com minhas escolhas. Espero e rezo para que no futuro eu seja um homem melhor e meu filho também. Quero perdoá-lo, quero que ele me perdoe, quero que suas irmãs o perdoem. Eu só quero minha família inteira de volta. Mas, como tudo, a vida é imprevisível, mas continuo otimista. Muitas pessoas me enviaram mensagens privadas e eu li todas elas. Para aqueles a quem não respondi, desculpem, fiquei muito tímido com o quão legais vocês foram. Minhas filhas têm falado superficialmente sobre eu namorar de novo. Achei fofo, mas eu já tinha e amava uma mulher. Ninguém pode substituí-la. Se eu fosse ficar com outra pessoa, ela ficaria sob a sombra dela, eu não quero fazer isso com ninguém. Sinto falta dela. Ela provavelmente teria me dado uma surra e me repreendido. Cara, sinto sua falta pra caramba, Liz. A vida tem sido difícil sem você, mas consegui criar uma família boa e forte. Você tem filhas lindas e fortes. Elas estão indo bem e trilhando seu próprio caminho na vida. Queria que você estivesse aqui para ver.